Nessa aula, nós vamos contar um pouco sobre os corantes naturais através do tempo, através da história. Os corantes naturais são usados pelo homem há milênios, desde a época das cavernas, quando os primeiros homens gravaram uma parte de sua história com carvão, argilas de diversas cores e pedras. A arte rupestre é a testemunha da procura do homem por retratar de forma colorida aspectos importantes de sua vida. Os egípcios usavam vários corantes naturais para empregos desde a cosmetologia, usando de maquiagens exóticas com pigmentos naturais, até ornamentos na arte e na arquitetura, colorindo objetos e paredes. Alguns corantes, nesse período, eram de raríssima extração e muito caros. Por isso eram cores usadas apenas por membros e familiares da realeza, e um exemplo de cores desse tipo é o vermelho. As mulheres egípcias tingiam suas bocas com uma espécie de caldo obtido a partir de fêmeas de pulgão grávidas por espremeção, que fornecia o pigmento que contém o ácido quermésico, que é semelhante ao carmínico. Nós vamos apresentar, para ilustrar essa discussão sobre os corantes, algumas estruturas químicas. Então, essa estrutura que está mostrada nessa figura é a estrutura referente ao ácido quermésico. Essa cor é chamada, desde antigamente, de quermes, que cor? A cor que é devida à presença do ácido quermésico no pigmento. Esse pigmento, depois nós vamos discutir um pouquinho mais para frente, o Papa Paulo II, no século XV, 1467, indicou que os cardeais passassem a utilizar essa cor no seu vestuário como símbolo do seu poder na hierarquia da igreja. Vocês vão ver que esse anel tem um nome, e esse anel tem um nome que é de antraquinona, o anel básico. Então, esse é só um exemplo de um anel que vai sendo substituído e vai dando origem a diversos corantes diferentes. Lembrando que esses corantes são todos de origem natural. A antraquinona, que é a estrutura básica do anel, são 3 anéis. Então, isso é um composto condensado com 3 anéis, é um composto aromático. Lembrem que os compostos aromáticos têm um número de elétrons π, que são os elétrons que participam das duplas ligações, que seguem uma regra que foi proposta por Haeckel, que é 4n mais 2 elétrons π. No caso, são 14 elétrons π. Então, essa é a antraquinona. Vamos, então, voltar para o que a gente estava falando. Reparem que tem um anel base de antraquinona nesse corante, e tem um anel base de antraquinona nesse corante. Portanto, o que vai diferenciar um corante do outro, o ácido quermésico do ácido carmínico, que são semelhantes, é o grau de substituição do anel antraquinônico. Essa é a semelhança entre o ácido quermésico e o ácido carmínico. Eles têm uma estrutura base que é semelhante. Esse símbolo de poder, que é a cor vermelha, se estendeu até as batas dos Césares romanos, que usavam a toga, que era conhecida como pictea púrpura, para comemorar os seus triunfos. Enquanto a população em geral não tinha acesso a pigmentos para tingir suas roupas, e usavam apenas tons crus ou bege, que vinham da trama do algodão natural, tecido. Alguns séculos mais tarde, o vermelho desembarca na corte de Luís XIV, colorindo suas roupas e as roupas dos nobres mais importantes e as tapeçarias de seus castelos. Essa cor, o vermelho, era usado ostensivamente como símbolo máximo do poder. A corte francesa conseguia seu corante carmim através da espremeção da cochonila, que produz o ácido carmínico, que é derivado da antraquinona. Então, esse é o ácido carmínico, que tem semelhança com o ácido que a gente tinha visto, que é o quermésico. Então, tanto o quermes como
o ácido carmímico são semelhantes. E o que está sendo mostrado aqui nesses frascos é que, dependendo do pH, você tem diferentes tons possíveis, quer dizer, dependendo da acidez da solução, você tem diferentes tons possíveis para essa estrutura. Essa substância, então, vai dar origem a diferentes tons, que varia desde o púrpura até o amarelo, laranja. Esse retrato mostra a cochonilha. A cochonilha é uma espécie de inseto, e esse inseto que é o inseto que é espremido para que se obtenham o caldo que contém esse ácido. E, portanto, a cor que era utilizada para atingir as roupas. Bom, eram necessários milhares desses insetos para produzir pequenas quantidades do corante, o que encarecia muito sua produção. E isso nos faz compreender porque o uso dessa cor era tão aristocrático. Se dermos um pulo para as Américas, vamos encontrar os astecas utilizando também o vermelho pela extração da cochonila. Outros povos pré-colombianos também usavam outros corantes e os usam até hoje. Por exemplo, o corante obtido pela maceração do urucum, cuja semente esmagada e misturada a óleos vegetais lhes fornece um vermelho alaranjado muito empregado para pinturas rituais do corpo, inclusive no Brasil, desde antes do descobrimento. Com a chegada dos portugueses, outro corante natural também entrou na linha de produção, o pau-brasil, levando nossa madeira nativa quase à extinção pelo excesso de uso, porque esse corante era muito apreciado na Europa pela quantidade de tons que podia oferecer. Seu corante era extraído quando adicionado a outros componentes, como o vinagre ou fermento. O uso do corante obtido do pau-brasil prolongou-se até meados do século XIX, 1856, quando William Perkin sintetizou a malveína. O pigmento conhecido como brasilina passou a chamar-se brasileína depois de ser sintetizado por Robert Robson. Então, o que nós vamos ver agora é, rapidamente, primeiro, quem era o Sir William Henry Perkin, que é esse senhor com essa barbinha branca, né? E aqui está a estrutura da malveína. A malveína é o primeiro corante sintético conhecido na história. E vejam que tem um primeiro corante sintético conhecido na história, é muito importante, porque os corantes, portanto, o uso das cores passa a ser democratizado. Deixa de ser de uso unicamente aristocrático ou ritual e passa a ser acessível a toda a população. Então, hoje, por exemplo, num país latino como o Brasil ou na África, onde as pessoas também gostam de cores, todo mundo pode andar colorido, não só os aristocratas. Aliás, né, hoje em dia os elegantes dizem que bonito é usar preto, mas antigamente o bonito era usar cor porque era muito caro. Então, os corantes sintéticos trazem, inclusive, uma representação social diferente do uso da cor, se vocês pensarem. E esse, então, é um corante sintético. O que significa sintético? Ele foi feito em laboratório. Essa molécula, ou substância que é representada por essa molécula, não foi extraída de uma planta, ou de um molusco, ou de um pulgão. Então, como eu disse, foi no século XIX, e a produção dos corantes sintéticos mudou as relações econômicas na sociedade. Passou a ser importante a indústria química. Esse corante envolve um anel, que é um anel onde eu tenho 2 nitrogênios, e é um sal, tá vendo? Esse nitrogênio tem uma carga positiva e que aqui está o contraíon. O resto da história do Sir Perkin, eu acredito que vocês conseguiram ler enquanto eu estava falando da estrutura química, não é? Ele sintetizou aos 18 anos de idade no laboratório na casa dele.
Então foi uma revolução, na verdade, uma revolução social. Outro corante muito conhecido e utilizado até os dias de hoje é o índigo, de cor azul anil. É encontrado em raras espécies das famílias das leguminosas, tal como a Indigófera tinctoria, típica de climas tropicais e subtropicais, característicos da América Central. Na Europa, sua extração era feita da Isatis tinctoria, que é comum em climas temperados. Foi uma coloração muito apreciada por Marco Polo em suas viagens para a Ásia e a África. Essas plantas não são azuis e só liberam a coloração índigo depois de uma reação. A índica, molécula que contém glicose, é fermentada em um meio alcalino e se rompe, formando a molécula de indoxol. Isso é o que está mostrado aqui nessas estruturas, onde a gente vê que parte-se da índica, que não tem cor. A índica, quando é extraída, tem uma molécula de glicose ligada na estrutura ao processo de fermentação básica. Vejam que agora, na fermentação, essa ligação da glicose com o anel se rompe, se forma esse pedaço. Agora isso oxida ao ar, e a hora que se oxida ao ar, duas moléculas estão se juntando e a gente tem agora um sistema conjugado dupla, dupla e depois os anéis. Então, a cor, para que haja cor, é necessário que haja conjugação de duplas ligações. Quanto mais ligações conjugadas, menos energia é necessária para a promoção dos elétrons por interação com a luz. E aqui é a obtenção do índico sintético. O índico é exatamente o tom que é devido a que se deve à cor azul das calças jeans e todas as roupas em jeans. Então, essa é a síntese, partindo da anilina e ácido antranílico, se obtém este intermediário e, finalmente, o corante. Então, esse é obtido em laboratório e essa extração das plantas, que foi como se obteve originalmente o corante. Somente no final do século XIX, a empresa alemã Bayer descobriu uma forma de sintetizar o índico, que é essa forma que eu estava mostrando aqui, e que passou a ser produzida em larga escala e com baixo poder de fixação. E isso dá origem àquela cor desbotada que se vê nas inúmeras peças de vestuários em jeans, de calças a camisa, de jaquetas a vestidos e bermudas. E que faz parte hoje em dia do que nós gostamos de usar. Mais importante que o índigo, temos a cor púrpura. A cor púrpura é conhecida, o tom púrpura é conhecido como púrpura de Tiro. Tiro é uma cidade fenícia que emprestou seu nome a esses famosos cortes de tecido púrpura, que é um tom de roxo, e que eram comercializados em seu porto, que atualmente está localizado no Líbano. Sua cor era extraída naquele tempo de moluscos do gênero Murex, encontrados em diversos locais do mar Mediterrâneo, e a tonalidade variava conforme a localização e a extração do corante. Quimicamente, o corante é o derivado de bromado do índigo, ou de bromo índigo, uma molécula de índigo que contém 2 átomos de bromo. Assim como na planta índigo, o composto secretado pelo molusco está associado a uma molécula de glicose, uma unidade de glicose, e sua cor brilhante só se revela a partir da oxidação no ar. A produção desse corante, como já comentamos, remonta ao século III a.C. e era mais valiosa que ouro. 1 quilo do corante custava o salário anual de muitos empregados de Roma. Por exemplo, calcula-se que eram necessários cerca de 10.000 moluscos para produzir 1 único grama de púrpura de Tiro. Por isso, sua cor foi associada à realeza, ao poder, à riqueza e a honrarias, e era restrita ao uso aristocrático por meio de um decreto imperial. Na Roma antiga, considerava-se traição que um plebeu vestisse roupas dessa cor.
Nesse tempo, a extração se dava pela quebra da concha do molusco, o que o levou para a lista dos animais em extinção, já em meados do ano 400 depois de Cristo. Já os povos nativos do México, que também usavam a excreção do molúsculo Purpura patula pansa, tiveram maior preocupação ambiental e respeitavam o ciclo de reprodução desses moluscos sem machucá-los para a extração da tinta. Apenas os sopravam e depois os libertavam. Até esse momento, falamos de alguns corantes naturais que foram usados ao longo da história da humanidade. O uso das descobertas de corantes sintéticos deu impulso a muitas economias e mudou a cara da sociedade, trazendo cor para muitos aspectos da vida, de paredes a roupas, de móveis a carros e chegando até mesmo aos sabores e cores da indústria alimentícia. O que nós vamos tratar na próxima vez que nós falamos das cores vai ser como são criadas as cores pela interação entre a luz e a matéria, de um ponto de vista mais técnico, e alguns aspectos sobre esses corantes sintéticos, do ponto de vista do impacto ambiental e também da beleza sintética deles. Acho que é importante ter em mente como o desenvolvimento da indústria química afeta as relações sociais e econômicas dos povos. Era essa, acho que, a síntese da ideia que nós estávamos querendo transmitir nesse momento. Só para vocês pensarem, para se prepararem psicologicamente para a próxima aula, vejam, nós temos um espectro que é chamado de espectro eletromagnético e é assim que nós vamos começar a semana última do curso. O espectro eletromagnético mostra que com a interação da luz com os materiais, nós temos diferentes efeitos. Então, nós temos desde ondas de rádio até raios gama. As cores, vocês podem ver que se devem à absorção de uma pequena faixa desse espectro eletromagnético, que é uma faixa que nós chamamos de visível. Visível porque homens sempre dão o nome antropomórfico para as coisas, e é nessa faixa que nós enxergamos. Abelhas, morcegos e outros animais enxergam em outras faixas.